E é hora de falar com uma das principais novidades dos últimos anos no Internacional. Trata-se de Daniel Pavan, preparador que, junto com o Durgue Vidal, é bom lembrar, o Durgue tem boa parcela de responsabilidade nos goleiros do Internacional, ele faz grande trabalho. Alex Bagé e Daniel Pavan. Destaque agora aqui no canal Futebol Gaúcho, o preparador de goleiros do Internacional, Daniel Pavan. E eu poderia aqui ficar citando alguns dos goleiros do Internacional que passaram pelas mãos do Pavan. Mas, por exemplo, o atual goleiro da seleção brasileira, que a gente está torcendo muito para que ele seja campeão do mundo na Copa 18, o Alisson, passou pelas mãos do Pavan. Tudo bem, Pavan? Tudo bem, Bagé? Boa tarde, prazer aqui estar falando com vocês. Realmente, né? O Alisson é uma das referências aí do nosso trabalho. A gente fica muito feliz de ter trabalhado com ele todos esses anos, desde a base, e ver ele hoje se firmando na seleção e se firmando num grande time italiano. É um orgulho para todos nós e nos deixa tranquilos de saber que estamos no caminho certo. A gente sabe que tudo acaba evoluindo, né? E o próprio trabalho do preparador de goleiros, ele mudou muito nos últimos anos. A gente acompanhava setor há alguns anos e trabalhava praticamente o preparador chutando a bola no goleiro, chutava em cima, chutava embaixo. Hoje tem todo um trabalho de elasticidade, explosão muscular, mudou muito também isso, né? A gente costuma dizer que o chute no goleiro, que é o que realmente se trabalhava antigamente, ele é o produto final de um trabalho que existe toda uma preparação para que a gente chegue no momento do goleiro fazer a defesa, né? Existe uma série de fundamentos que a gente trabalha e uma série de materiais que a gente usa para que ele consiga evoluir tecnicamente e consiga fazer as defesas e outros fundamentos que são importantes no goleiro com uma melhor performance. Tem algumas posições que a gente cria alguns clichês do futebol. Por exemplo, o cara não era tão bom tecnicamente, jogador de linha, mas ele era persistente, ele era dedicado, ele era bom atleta. Com o goleiro é possível fazer isso. Daqui a pouco você lapidar um goleiro que no início você até considera que ele não tenha tanta técnica, ou é algo que exige diferente em relação às outras posições? É uma posição totalmente diferente, ela é muito específica, né? Ela exige fundamentos totalmente diferentes dos jogadores de linha. A gente, num clube grande como o Internacional, a gente procura usar o material humano assim que já tem alguma predisposição, né, de fundamentos, de algumas qualidades técnicas que são importantes. A gente já procura sair de um estágio mais avançado. Mas se a pessoa for persistente, for trabalhadora, que a gente sempre fala que o goleiro tem que trabalhar muito, trabalha mais que os outros, com uma força de vontade, ela até pode chegar a virar goleiro, com certeza. A estatura do goleiro brasileiro, ela também aumentou, porque a gente tem notado os meninos na categoria de base cada vez mais altos. Isso é algo que aconteceu se a gente pegar os últimos anos? Com certeza, né? Isso é um pré-requisito muito importante. Dentro do Inter, já nas categorias de base, nós temos mais ou menos uma estatura pré-definida para cada categoria. É claro que quando o goleiro ele é muito diferenciado tecnicamente, pode existir algumas exceções. Mas a gente sabe que tanto a estatura como a envergadura são muito importantes, né, para a posição e a gente já tem alguns números aí que a gente gosta de partir disso aí. Tem muitos casos, ou alguns casos, do menino que chega, ele passa a ser goleiro, mas inicialmente ele jogava na zaga, jogava como centroavante. Isso acontece também para a função do goleiro? Nas categorias mais baixas, né, quando o menino ainda tem 10, 11, 12 anos e ainda não tem uma posição definida, ela pode acontecer, né? Mas a partir de uma certa idade, onde já se disputa campeonatos mais importantes e já tem o menino já tem uma maturação maior, aí já fica mais difícil. Mas já aconteceu em alguns casos, sim. Naquele caso, como tu mesmo falou, né, quando ele não tem tanta técnica na linha, muitas vezes ele até pode virar um bom goleiro. O goleiro é uma posição muito solitária, né? O cara treina diferente, ele trabalha diferente, ele concentra diferente. O preparador passa a ser, por vezes, quase que um psicólogo, um irmão, um amigo, por vezes até um pai. Com certeza. Eu costumo dizer que a posição do goleiro ele é um esporte individual dentro do esporte coletivo, né? E por essa nossa ligação mais próxima, por a gente trabalhar com um número de atletas mais reduzido e de ter uma cumplicidade tão muito grande, né? A gente ultrapassa essa função de atleta, treinador, a gente acaba virando um amigo mesmo, acaba virando, ou se não um pai, um irmão mais velho, né? A gente procura dar conselhos, conversa sobre a vida pessoal, muitas coisas que a gente conversa, muitas vezes influenciam no rendimento dos treinos, dos jogos.
Então, eu posso dizer que a minha forma de trabalhar, né, é essa. E hoje, tanto com o Danilo, o Marcelo Lomba, Alisson, Muriel, vários goleiros que passaram por mim, aí a gente ultrapassou essa barreira e somos muitas vezes mais amigos do que realmente, claro, sempre com muito respeito, né? Sempre sabendo o momento certo de agir de cada forma, mas eu acredito que trabalhando dessa forma a gente consiga até resultados melhores. O Daniel Pavan foi goleiro? Profissionalmente não, tentei jogar, né? Tentei ser goleiro, não consegui. Fui acabar estudando, me formei em educação física e aí a minha trajetória começou aí dentro do Internacional. Quem é o goleiro que te chama a atenção? O melhor goleiro do mundo hoje para ti? De agora ou até que já tenha parado? Para mim, o melhor da história, o melhor que eu vi jogar, Tafarel, sem dúvida nenhuma. É o que dominava, para mim, todos os fundamentos. Tecnicamente, para mim, era perfeito. Hoje em dia, eu gosto muito do Neuer, né, que é com certeza um dos melhores do mundo, mas tem outros goleiros aí surgindo também, como cito muito o Oblak, do Atlético de Madrid, acho um ótimo goleiro. O Courtois, do Chelsea, também vem fazendo um grande trabalho. O Buffon, que já está parando, mas também é uma referência. E eu sempre cito o Alisson, né? Não tem como não citar ele. Para mim, tá muito bem na Roma, tá muito bem na seleção. Eu vejo ele, assim, tecnicamente acima da média e eu acho que na Copa do Mundo, com certeza, vai ser um dos melhores goleiros do mundo. Tu atrapalhou minha pergunta, porque eu te perguntei quem é e ia te perguntar agora. Quem vai ser ainda o dia o melhor? Aí eu aposto no Alisson, né? Até não só pelo lado da amizade, mas eu torço muito por ele, mas também por acreditar muito no potencial. Trabalhei com ele desde pequeno, desde criança, conheço muito o potencial dele, apostava muito nele na base e depois tive a felicidade de ser o treinador que lançou ele no profissional, né? Estava do lado dele em todos esses momentos, então, por conhecer toda a qualidade dele, a personalidade dele e de estar vivenciando esse momento que ele está vivendo, eu não tenho dúvida que ele tem tudo para ser um dos melhores ou, quem sabe, até o melhor do mundo. Você é um cara jovem ainda, mas já passou por algumas coisas que talvez até os mais experientes e mais velhos na função não tenham passado. Principalmente nesse ano, na disputa do Campeonato Gaúcho, o Inter teve uma sucessão de lesões, porque machucou o Danilo, daqui a pouco machucou o reserva que tinha entrado muito bem, o Marcelo Lomba, daqui a pouco o menino que entrou também machucou. É uma coisa que eu imagino para a tua cabeça tenha sido difícil de administrar. O Inter praticamente jogou uma final de gauchão com o goleiro machucado. Foram momentos bem difíceis ali, foram momentos tensos, né? Nós inscrevemos na ocasião 3 goleiros na competição, uma competição curta de 3, 4 meses. Achávamos, né, que era um número suficiente, mas foi machucando um, foi machucando o outro e foi bem difícil, bem complicado, mas ao mesmo tempo no final, né, acabou dando tudo certo, pelo menos na nossa área e acabou mostrando ali que o Inter tem goleiro para muitos anos ainda. No gauchão não, mas depois na Série B, na Copa do Brasil, acabou jogando o 4º goleiro, que é o Daniel, né, que foi muito bem, fez um grande jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, né, um batizado, acho que de luxo, né, ali mostrou toda a qualidade dele e isso aí nos deixa muito felizes de saber que o Inter tem um dos maiores grupos de goleiro do Brasil, com certeza. Até em cima disso que aconteceu, pode mudar a metodologia do Internacional de inscrever um goleiro a mais na próxima competição? A gente ainda não conversou sobre isso, mas eu não tenho dúvidas, né? Depois de todo o susto que a gente passou e o Danilo Fernandes ter jogado uma final de Campeonato Gaúcho sem as totais condições, né? Clinicamente ainda não estava recuperado. Eu não tenho dúvida que quando a gente sentar para conversar sobre isso, no mínimo 4 goleiros a gente vai inscrever. Na Série B também tinha um número de inscrições e, para te ter uma ideia, nós inscrevemos 5 goleiros, né? Que é para não correr esse risco mais. O preparador de goleiro sofre muito quando o goleiro que tu treina a semana inteira falha, porque o goleiro pode falhar como qualquer outro jogador. A diferença é que quando o centroavante perde um gol, não tem um peso tão grande, por exemplo, quando o goleiro falha e sofre esse gol. Eu imagino que seja um sofrimento para quem trabalha no dia a dia ali. Não tem nem dúvida, né? A gente sofre junto, ao mesmo tempo quando eles fazem uma grande defesa, quando defendem um pênalti, a gente vibra muito e fica muito feliz. A gente também sofre, eu sempre brinco com eles que talvez nem o pai e a mãe deles sofram tanto ali no banco, ou assistindo o jogo, quando há uma falha deles. A gente se sente falhando juntos, né? A gente sente o fracasso naquele momento como se fosse com a gente, né? Quando há alguma falha, a gente fica muito triste, mas a gente sabe que o goleiro não pode errar e quando erra, ele é fatal, né? Como tu mesmo falou, o centroavante erra
Muitas vezes ele acaba tendo outra chance e acaba fazendo gol. O goleiro, mesmo indo bem depois, né, ele fica marcado por aquela falha e a gente fica muito triste, mas continua trabalhando da mesma forma, porque a gente sabe que mesmo que elas sejam raras, elas vão acontecer e não tem como escapar disso. Há pouco eu te perguntei quem foi o goleiro que te inspirou, você falou do Taffarel, de quanto você gosta do Taffarel. Você já disse isso diretamente para ele? Já tive a oportunidade de falar para ele. Ele tem uma ligação forte com o Inter e pelos goleiros ali do Alisson e o Danilo que já foram convocados por ele, a gente já conversou bastante, ele já acompanhou o nosso trabalho e eu já tive a oportunidade de dizer para ele, foi um momento muito legal, um orgulho poder dizer para ele que ele foi um inspirador e foi o maior que eu vi jogar. Daniel Pavan, preparador de goleiros do Internacional e o preparador que lançou e participou do crescimento efetivo do goleiro da seleção brasileira, o Alisson. Atração aqui no canal Futebol Gaúcho, Daniel Pavan.